Aleluia. Podem fechar os instrumentais. So now, Então agora, and I expect that's all right. So I think eu we can get espero. started. Now, Acho que podemos why começar are we agora. meeting here now? Por We que are nós meeting here estamos nos because in the reunindo aqui process agora? of looking at the Nós calendar estamos of nos the reunindo nations aqui here porque with no some senior processo clergy, de olhar o it's been going on calendário almost das up, nações it's aqui serious, com o it Claro goes up to Sênior, 3 o'clock, tem 2 o'clock acontecido muito sério, It's very, tem ido very até tight. It's 2, been a 3 very horas da marathon manhã, thing here. We've not está even muito finished. apertado, é uma maratona And, aqui, in the nós ainda process não of doing so, acabamos, e no processo Then de I had fazer a isso, burden to just give então them a eu tinha um message. peso And de so when I gave apenas that dar message uma to them, mensagem para they eles. said, "No, this is a very Então, important como eu message. disse, Please extrapolate it." não, eu You disse, give it não, esta é to uma everyone mensagem muito else. importante, vamos And that's why I said, extrapolar e okay, vamos then dar instead para of putting todos everyone os else on outros. the road again, Eu disse, let me ok, begin with Nairobi, então em vez de so that this colocar message can reach todos Nairobi. na And estrada so now, I want to novamente, say the vamos following. começar com Bless the Nairobi people. para a mensagem I know it's good atingir to clap. Thank Nairobi. you very much for Eu that. quero But if começar you're no limited to lugar, able to move, to make distance, vamos I want nos to say that in the avançar course of agora. this, we Eu may quero be dizer able to que no divide it into curso sessions to disto, allow you refresh. nós possamos I know dividir time em is really sessões running. para It's just permitir que unbelievable. vocês vão se refrescar. Eu we sei may que be o able tempo to está correndo, é have 2 sessions or inacreditável. so, whereby Mas you are para able que to go out and possamos ter refresh. 2 However, sessões onde if you vocês feel like poderão going ir out e to se refresh, refrescar. this Entretanto, is se home. You você simply tell sentir your que neighbor, você "Can I deve pass?" And se then you pass and go. refrescar, I mean, você está em both casa, sides, right? simplesmente você You pode pass and go, and simplesmente you refresh and passar come. So e anytime you ir. can always go and come. Você Don't se be refresca pressed, e don't volta. sit Então, there under pressure qualquer or anything. momento você This pode is ir. Não home. fique We want you to take this deprimido e message, nem to enjoy sentado it, aí com to pressão. take it at your Vocês comfort, estão em okay? casa. Eu quero que Are vocês we together now? desfrutem desta you very mensagem much. com conforto. So now, Obrigado. there is a Agora, message that há uma mensagem I've longed for a long time to bring to the church. que eu tenho desejado por muito This tempo is what I want trazer to para a open igreja. up for you today. E é And in isso this que eu quero message, abrir para I've been vocês looking at hoje. E nesta the work mensagem eu of tenho Christ. olhado The work of a obra Christ. de Because you have Cristo. heard- A okay, obra de don't- Cristo. Don't be, I don't want to use the word 844, but don't be copycats. I don't want to use the word 844 copycats, right? Yes, so don't be copycats, okay? Just Não listen, sejam please, and catch it copycats. well. Então, ouça So, isso e receba bem. For a long time, I've wanted to Por talk muito about tempo, this. eu tenho You know desejado that the falar Lord has sobre isso. spoken in Vocês an sabem entire que o Senhor cascade falou of conversation. em toda uma I can cascata de lay it out for you conversas. here. Eu posso The estabelecer e abrir most of para the vocês visions, aqui even the as recent visões, ones, which are a maior actually parte das direct visões, as conversations, mais including by recentes, voice. o que é uma conversa direta, To the inclusive church. por voz, para a igreja. And in those tremendous messages E that the Lord naquelas is messaging tremendas to the church, mensagens que o Senhor there está have been transmitindo one para a and one igreja, clear tem instruction. havido uma única Messiah clara is instrução. coming. Que o And tell these Messias people to está vindo e So that diga has para been este povo se constant preparar. throughout, you saw. Então, isto tem so sido that can only constante tell you desde o início, that the- vocês I know viram there are isso, people só at the pode back, right? dizer-lhes, há pessoas lá Is there atrás, a TV certo? Randy connected? Oh, thank you. So you Há can see uma me there. TV Thank you conectada, so então much. vocês Thank podem you. me ver lá. So, Obrigado, muito obrigado. Então, in those conversations, the Lord has naquelas strictly conversas, o emphasized Senhor on tem the glorious estritamente coming of the enfatizado a respeito da gloriosa vinda do Messias So you can tell that durante is todo very o tempo. central Então você to pode him. dizer Central que isso to é the muito Father. central para o Senhor, That é when he sent me central to para o prepare the Pai. nations for the Quando Ele glorious me coming enviou of the para Messiah, preparar as nações para a that gloriosa he vinda do expects Messias, should isso become o the Senhor center espera que deve of se the song, tornar the hymn o of the tema church, central of the message in do the church, cântico, do hino da igreja, That da everything in mensagem da church igreja. should now stop Que and tudo na focus igreja on the agora tem glorious que coming parar of the Messiah. e That focar you've known na over time, gloriosa right? vinda do That the Messias. Lord has Isso vocês consistently entenderam ao spoken longo about do the tempo, glorious coming certo? of the Messiah. Os que o I Senhor also tem know that consistentemente this night he falando a showed me a respeito da baby gloriosa that vinda was, do Messias. very, Nesta noite ele me mostrou um bebê very hurt. que I está don't know muito if it was, ferido. by fire Eu não or sei something se é that por he's going fogo to raise ou alguma somewhere, coisa right? The little baby, they even laid the baby que down. o Senhor But vai the Lord levantar now este brought my bebê. attention to that, okay? Essa ferida deixou To a esse bebê no baby chão, mas o that Senhor is trouxe going to essa be- atenção para mim. is wounded. Que Wounded este very bebê badly está by fire ferido or something. muito That the Lord is going to terrivelmente heal, por right? fogo ou alguma Yes, I coisa think que o Senhor vai almost- curar, certo? Eu acho que quase Yeah, quite badly indeed.
We bless the Lord. So, the conversation, even if you Uma started ferida from muito feia. January 15th, the year Então, a 2017, conversa, mesmo que comecemos em 15 de janeiro de 2017, quando o Senhor me levantou naquela visão, e então Ele me pediu para olhar à esquerda e para baixo, e quando eu olhei, eu vi a terra, e eu vi o momento exato quando a igreja deixou o chão, e arrebatada, glorificada, veio todo o caminho até o meu nível, e então a igreja se virou. Quando ela se virou assim, ela se atravessou na minha frente, e eu vi as super gloriosas vestes que eles possuíam, resplandecente e gloriosas vestes de justiça, que vocês vão vestir e como que vocês já estão vestindo quando vocês vão, como vocês verão, vocês já deveriam estar vestindo agora as vestes para entrar na glória. E eu sei que muitos de vocês estão vestindo essas vestes. Eu posso ver pelas suas escolhas. É muito fácil de ver e nós vamos ver isso agora. Então você vê muito claramente que eles estão glorificados e usando linho finíssimo, resplandecente, limpo. Mas em português eles dizem puríssimo, significando que é a veste mais pura que existe. Essa veste está em Apocalipse capítulo 19, versículos do 6 ao 8. No 8 ele diz, linho finíssimo, resplandecente, limpo e puro foi lhe dado para vestir. E ele diz, o linho finíssimo representa os atos do povo santo de Deus. Então isso deixa muito claro que o Senhor está anunciando a hora da justiça na igreja. Essa é a hora da justiça na igreja. Então isso já se tornou muito claro. Então eu sempre quis compartilhar isso e muitas outras conversas, como a conversa quando ele diz, veja, o rei está prestes a aparecer no céu. Nós ouvimos isso e tivemos o privilégio de transmitir na rádio Jesus is Lord. Veja, o Senhor está prestes a acontecer no céu e eu vi o momento exato quando ele chegou no céu. E a coroa de ouro que ele está vestindo, que ele está usando, tornou-se como diamante, como cristal. Por quê? Por causa da infinita glória da sua vinda. A enormidade, a enorme glória do seu retorno. Então a glória se torna como vidro, como cristal, diamante, brilhante, poderosa. E olha agora, a glória do Senhor também cobriu toda a estatura dele, totalmente assim. Então, a próxima coisa que eu vi é que toda a igreja também gloriosa foi atraída, puxada para os pés dele. Então, a glória do Senhor entrou e ele os fechou lá dentro. Então, esta é a conversa do Senhor com a igreja. Então, outra visão, 20 de novembro de 2023, quando eu estava indo para a Venezuela, para o avivamento. Então, novamente ele disse, veja, o rei está prestes a aparecer no céu. Ele disse, veja, o Senhor está prestes a aparecer no céu. E quando eu olhei para cima, ele chegou lá e novamente levou a igreja. Então a conversa, a mensagem tem sido constante e muito clara de que o Messias está vindo. Aleluia. E é isso que deve ser o seu tema central em toda a sua missão no púlpito. Todos vocês agora. É isso que o Senhor está dizendo. Isso deve mudar o que você está transmitindo no púlpito. Você deve estar preocupado com o glorioso retorno do Messias. Tudo está apontando para isso, até mesmo as visitações, a massiva visitação que vocês viram em Menegai 7, estritamente aponta para a gloriosa vinda do Messias. Eu sei que ele está curando o seu povo, mas você vê que a maior cena é a gloriosa vinda do rei. Nós estamos servindo o rei, vocês entendem? Aleluia. E é por isso que tudo que o Senhor tem, Ele não reservou, Ele não reteve, mas Ele liberou para esta missão muito importante para preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias. Por isso eu quero dar as boas-vindas a vocês que estão sintonizados na Crown TV hoje. E eu sei que a Crown TV está se tornando nacional aqui no Quênia e Nairobi. E ao mesmo
mesmo tempo, eu estou ciente de que Crown TV está alcançando o mundo inteiro através das transmissões globais. Eu dou as boas-vindas a vocês, os ouvintes da Crown TV, a esta conferência muito importante. Não sabemos, talvez o Senhor vai estender isso para 2 ou 3 dias de conferência. Mas eu quero dar as boas-vindas a vocês nesta conferência. E cada um de vocês, se for possível, tenha a sua Bíblia, um livro, um caderno e uma caneta para que a tua memória não te engane. Porque o que nós vamos dizer aqui é o que o Senhor falou. Eu também quero dar as boas-vindas aos ouvintes da Rádio Jesus is Lord. O presidente e fundador está aqui. Nós agradecemos muito a vocês por nos transmitirem na sua rádio e nos ouvirem 105.3, 105.9 FM e também ao vivo na rádio Jesus is Lord Radio.info e mais outros aplicativos. Então, por favor, muito bem-vindos a esta conferência muito importante. E quero dar as boas-vindas às mais de 24 línguas que estão sendo traduzidas ao longo do globo. Bem-vindos a esta sessão muito importante nesta noite. Esta noite será muito importante. Então, ligue para alguém e peça para alguém estar sintonizado nesta transmissão que está sendo feita aqui. Então, estejam sintonizados pela rádio. Então, hoje, povo abençoado, eu estou vindo até vocês nas suas salas, nas suas nações, nas nações, nos oceanos e continentes, com uma mensagem muito importante, porque o Senhor Todo-Poderoso, Ele falou comigo a respeito da gloriosa vinda do Messias. E não tem uma mensagem mais importante na igreja do que a gloriosa vinda do Messias. É por isso que eu quero que você esteja sintonizado, porque depois disso, a sua vida nunca mais será a mesma novamente. Você vai se preparar mais adequadamente para a gloriosa vinda do Messias. Hoje eu quero falar sobre algo muito poderoso. Eu quero falar a respeito do arrebatamento da igreja. E falando a respeito do arrebatamento da igreja, eu quero apertar agora e estreitar para uma escritura muito específica que celebra o arrebatamento da igreja. Eu já falei desta escritura ao longo do tempo, é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 3 ao 18, 1 Coríntios 15, do 50 ao 57. Nós falamos de Filipenses 3, versículos 20, versículos de 20 a 21. 1 João 2, 3, capítulo 3, versículos 2 e 3, também Apocalipse 3, 10 e outros. Mas hoje eu quero tocar em uma parte específica para poder celebrar essa visão que eu acabei de compartilhar aqui, a visão de 15 de janeiro do ano de 2017, quando eu disse que eu vi eles subindo, mas tinha um denominador comum que todos resplandeciam com as vestes de linho finíssimo, resplandecente, puro, resplandecentes, gloriosas, enquanto eles subiam, cada um deles, cada santo individualmente que estava subindo lá, eu vi. E eu os vi em várias ocasiões, eu os vi também em 20 de novembro, Mateus 22, eu vi em março deste ano de 2000. Então, isso se tornou um denominador comum a respeito da preparação para se preparar para a gloriosa vinda do Messias. A mensagem que o Senhor está transmitindo é muito clara. Diga para eles prepararem essas vestes. Então eu quero focar nesta veste gloriosa. E você vê que no processo, eu vou então enfatizar a glorificação. Lembre-se da glorificação, a visão de 18 de outubro de 2021. Vá dizer a este povo que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos como o meu. Mas quando eu olhei para eles falando lá em 1 João 3, 1 e 2, ele estava totalmente glorificado. Ele disse, vá dizer para as nações, vá dizer ao Sudão do Sul, vai dizer Austrália, Nigéria, vá dizer para a África do Sul, vai dizer para a Grã-Bretanha, Uganda, Tanzânia. Diga para as nações, diga para o universo, diga para eles que eu prometi glória. Mas na Bíblia, na Escritura,
Você pode ver que o Senhor prometeu glória. E agora que o evento está próximo, eu falei com vocês por voz que eu vou cumprir a promessa. Eu vou cumprir a promessa. Aleluia. O Senhor, cujas palavras nunca falham, ele disse, eu vou cumprir a promessa. E ele disse, vai dizer para eles que a coisa mais preciosa, o maior tesouro que ele já deu para a igreja é a glória prometida. Porque esta glória, ela é incomparável. Esta glória é maior do que tudo. Em outras palavras, ele está dizendo, uma vez que o anúncio foi dado, ele deve apagar e jogar no lixo toda a opulência e o status deste mundo e tudo que pode impedir a igreja de alcançar e buscar o reino de Deus, que não tem nada comparável com isso, para que a igreja esteja focada no celestial. Aleluia. Bem, eu quero focar nisso, nessa veste gloriosa, e eu quero focar aqui, vamos ler 1 Tessalonicenses, vamos ler na Bíblia. Neste momento, vamos ler na Bíblia. 1 Tessalonicenses vai ser o nosso ponto de partida. Então, eu vou dar a mensagem. Isso não é maravilhoso? Eu vou lidar primeiro com este preâmbulo. E então, agora é isso aí. Este é o título. Se eu fosse vocês, eu escreveria isso como título. Aleluia. Jesus é Senhor. E lembre-se que brevemente teremos um intervalo de 1 hora para tornar bem agradável para vocês. Então, não estamos buscando um modelo acadêmico nestas coisas, como se houvesse um exame hoje ou amanhã. As pessoas ficam tremendo, os dedos suando, e você fica limpando enquanto você escreve. Aleluia. Ok, 1 Tessalonicenses, povo amado, povo escolhido pelo Senhor nesta geração, para ver a visitação da nuvem e ouvir o anúncio do Rei. 1 Tessalonicenses 4, nós vamos ler o versículo 13. Nós já lemos isso tanto, então permita-me começar no 16, porque o Senhor mesmo descerá do céu com a sua palavra de ordem, com o soar da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Você pode olhar diretamente para mim? Ele está dizendo que este evento será tão importante que o próprio Senhor vai descer do céu e ele vai descer para te receber. Então, já imediatamente a partir daqui, você vai entender o tesouro da tua salvação. Que a tua salvação não é uma brincadeira, não é um evento... tem a ver com todos os eventos. A origem delas são os eventos no céu. Apocalipse 19, a celebração que acontece lá é histórico. Ela está ancorada na alegria do Senhor naquele dia, nas celebrações do céu. Então não é para desperdiçar e dizer, a salvação é minha, eu faço como eu quero. Não, a sua salvação pertence ao Senhor. A salvação que você tem pertence ao Senhor. Estamos juntos? Então é isso que eu quero transmitir para vocês. Então você entende aqui que este evento é tão importante, este dia é tão importante que o próprio Senhor, ele desce. E ele diz, ele desce para pegar vocês, para te levar. Então você vê que este é o Senhor dos senhores, ele mesmo, o Deus soberano, certo? Então você pode imaginar em uma escala terrena. Se você vai, por exemplo, visitar uma nação, qualquer país nessa terra, e quando você chega, é o cabeça do estado daquele país que vem para te receber lá na porta do carro. Então você pode entender o que ele está dizendo lá, que ele é tão importante para você. Você é um convidado tão estimado. Então você pode entender a posição da igreja no céu, que o próprio Senhor vem para te receber na porta do céu. Isso não é sério o suficiente para você, para levar isso mais seriamente? O
próprio Senhor, como se ele dissesse, você é importante para mim. Por favor, não se subestime, não se estime baseado na forma como o mundo te considera, pela sua status social, pela sua nacionalidade, pelo passaporte que você tem. Ele disse, não se preocupe com isso. Não diga, veja, eu não tenho um passaporte americano, britânico, então o mundo não me considera. Não, o Senhor te considera. Aleluia. O Senhor, Ele mesmo, meu Senhor. Eu já vi o Senhor fazendo isso, então vai acontecer. Eu já ouvi naquela profecia, descendo para receber a igreja. Isso é o quão importante vocês são. Então você tem que carregar a tua salvação com muito peso, sabendo que isso é sério. E isso é parte do que vamos discutir hoje. Então, quando você continua lendo novamente, você sabe muito claramente. Ele descerá do céu com o alarido, com a voz do arcanjo, o soar da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós vimos isso muito claramente, que no versículo 16, quando o Senhor está descrevendo isso, eu diria pompa e circunstância. Pompa e cor, significando, quando o Senhor, deixa eu explicar todos, olhem aqui, quando o Senhor de fato sair, eu posso te prometer que ele não vai sair sozinho. Todas as hostes celestiais, as trombetas. Se você ouvir, você vai entender. Ele sai, ele vem com todo o reino, com o seu reino. Ele está saindo com a sua autoridade, com o seu poder. Ele está saindo com a sua glória, com sua grandeza, soberania. Ele está saindo para vir te encontrar com as suas recompensas. Ele está saindo com os seus juízos também. Há tanto lá. Quando o Senhor sai, você pode imaginar as hostes celestiais saem com ele. Então, isso é um evento sério. Isso não é uma brincadeira. Este é um evento muito poderoso quando o Senhor sai. E é isso que ele está dizendo, que pela gravidade do dia, quando o Senhor mesmo, ele é obrigado a sair. Senhor, o Senhor já nos comprou na cruz e pagou o nosso preço. Como o Senhor ainda virá novamente? Você pode ver o valor da igreja diante do Senhor, certo? Então ele continua dizendo, versículo 17, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 17, depois disso nós, os que estivermos vivos e formos deixados, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar com o Senhor nos ares. Então ele está falando a respeito de uma mudança de glorificação que vai acontecer, o transporte, então ser arrebatado aqui em cima no céu, e ele disse, para encontrar o Senhor. E então nós já vimos muito, em outras palavras, ele está dizendo, prepare-se para encontrar-se com o teu Criador. Prepare-se para encontrar com o teu Criador. Em Swahili ele diz, Mombawako. Prepare-se. Você sabe muito bem que quando João o encontrou, João que ele amava tanto e era muito próximo, quando João o encontrou, ele desmaiou, ele caiu como morto. Não. É claro que a glória do Senhor é muito forte, mas o Senhor sempre vai te preparar. Mas eu estou dizendo que Ele é o Senhor. Ele não é teu irmão mais velho. Aleluia. Então, quando ele está vindo nesta forma, então ele diz algo muito lindo que eu quero focar, muito doce, quando ele disse, então, nós estaremos com o Senhor para sempre. Em outras traduções ele diz, e assim estaremos com o Senhor para sempre. É aqui que eu quero focar hoje, enquanto começamos a nossa conversa, e as vestes gloriosas. Quem são estes que o Senhor está prometendo e fazendo um convite público e aberto, não é escondido, não é oculto? Ele está convidando-os e ele diz, e ele estará com eles. Ele está prometendo que ele estará com eles para sempre. Em outras palavras, eternidade. Quem são estes? Este não é um lugar maravilhoso para estar? Então é por isso que hoje
Enquanto começamos esta conversa, eu quero focar nisto. Este povo que o Senhor prometeu estar com eles na eternidade para sempre. Você realmente vai querer ser este povo. Então você tem que ver como você vai executar a sua vida e lidar com a tua salvação. Eu posso dizer que vocês estão indo para a glória. Que coisa poderosa ouvir este tipo de voz. Se você manter nisso, você tem que ter um foco singular, único, porque isso deve mudar tudo na sua vida. É um lugar muito poderoso e você se torna um exemplo para as nações. Versículo 17, eu quero andar passo a passo. Ele disse que este povo foi prometido a eles eternidade com o Senhor. E eu também disse que eu os vi subindo e vestindo linho finíssimo, resplandecente, limpo enquanto eles sobem. Isto é realmente sério. Então, novamente, é nisto que eu quero focar. Agora, se você colocar para mim o esquema de Daniel, capítulo 9, então esta será o nosso fundamento, ou seja, a nossa referência hoje. Ninguém venha para dormir aqui. Você dorme melhor na sua cama em casa, certo? Não durmam aqui. So, look at this now. Então, olha isso agora. Vocês têm as 69 semanas. Essas 69 semanas do Antigo Testamento, parte dela. Então, você tem a era da igreja. Porque ele parou o relógio. Vocês sabem disso. Eu estou falando com vocês como pessoas que passaram por isso, certo? Então, este silêncio aqui, esse intervalo aqui, antes de começar a 70ª semana de Daniel, este intervalo finalmente é interrompido pelo arrebatamento. É o arrebatamento, eu já disse várias vezes, é que traz ao fim a era da igreja. É por isso que depois disso você entra na tribulação, 3 anos e meio, grande tribulação. Então o reino milenar de Cristo, o grande trono branco no final. Então o reino, arrebatamento, reino milenar, trono branco e estado eterno. Mas eu quero focar aqui onde nós estamos agora. Aleluia. E eu estou focando neste intervalo que se chama Era da Igreja, porque agora tornou-se clara que a era da igreja está prestes a chegar ao fim. O dia e a hora ninguém sabe, mas a estação todos podem dizer aleluia. Então, eu quero focar aqui. E ao longo do tempo, ao longo do tempo, eu falei eloquentemente sobre este intervalo da era da igreja. E a era da igreja também marca a longanimidade, o longo sofrimento do Senhor. E quando eu falei com a longanimidade do Senhor, eu quero chamar a sua atenção para a urgência com a qual você precisa se preparar, porque isso está prestes a acontecer. Que o Senhor Todo-Poderoso tem esperado por mais de 2000 anos. Então vocês vão poder ver isso. Não é melhor eu me preparar rapidamente porque o Senhor está prestes a vir. Então nós vamos lidar com este longo sofrimento hoje, significando que o Senhor tem sofrido por muito tempo, esperando para você se arrepender, esperando para você se arrepender e entrar. Aleluia! Então vamos passo a passo através disso. Mas olhando o sofrimento, o longo sofrimento do Senhor,
Em outras palavras, Deus teve que esperar todo este tempo. A longanimidade, o longo sofrimento, Ele sofreu tanto esperando por você, para você não ir para o inferno, não entrar na tribulação, mas que você entre no arrebatamento. Deus tem esperado tanto tempo, Ele está dizendo. Portanto, eu quero lidar com 2 eventos que realmente definem o longo sofrimento dele. Nós estamos indo passo a passo juntos. Então não quero perder vocês, até mesmo nas suas casas, onde quer que vocês estejam. Então, ele está dizendo, tumeona vyema sana ya kwamba katika kitabu cha Danieli 9 mstari wa 24 hadi 27 tumeona pale ya kwamba Bwana mwenyewe amechora pale nyakati, amechora ile laini ya matendo yake ambaye angependa kuyatenda akielekea katika ufalme wa mbinguni, ufalme wa Mungu, ufalme wake. Na tumeona mara nyingi sana ya kwamba kwenye hilo Danieli 9:24 hadi 27 tumeona ya kwamba baada ya majuma 69 kwa haya majuma 70 ambaye Danieli alipewa, Bwana akasimamiza saa. Sasa kumebakia juma moja, siku 7 kwenye nyakati zake, nyakati za Biblia. Na tukaona ya kwamba kumekuwa na wakati wa kanisa, the church age. Na sasa hata ukitazama kwenye runinga, kwenye habari zako, in your evening news, unaweza kaona wazi wazi ya kwamba wakati wa kanisa, nyakati za kanisa, the church age, hivi punde karibu itakwisha. Na hiyo kukwisha kwake wakati wa kanisa inamalizwa na unyakuzi wa kanisa. Hiyo maana yake Bwana Yesu mwenyewe, yeye ambaye alianzisha the church age, wakati wa kanisa, majira ya kanisa, yeye mwenyewe tena ndio yuaja na kuifunga wakati ananyakua kanisa. Na sisi zote hata kutazama habari zako, mambo vile yanatendeka pale Israeli, wewe mwenyewe unaweza kujiambia kwamba hapana, mimi naona kwamba inaonekana Bwana Yesu yu karibu, hivi punde atanyakua kanisa. Ndio nikasema ya kwamba leo nataka nitazamie hii nyakati, majira ya kanisa, na nataka nitazame mambo mawili ambaye itatuletea udharura, ile udharura ambaye Bwana anatarajia tutaitumia kujitayarisha kuhusu unyakuzi wa kanisa. So I have said I want to handle 2 events. Eu disse que eu quero lidar com 2 eventos que vão realmente trazer ao teu coração e te fazer tremer a respeito da necessidade de se preparar rapidamente e muito bem. Até mesmo é o que estamos fazendo aqui. Então, agora, dos eventos principais, se você quiser escrever e focar também no profeta, eu estou dizendo que dos eventos principais que eu quero olhar é a promessa que o Senhor deu para Davi. Nós lemos isto muito claramente no livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículos de 7 a 13, versículos do 11 ao 13. Então, onde você lê, você vai encontrar lá novamente quando Davi queria construir uma casa para o Senhor. Então, Davi foi e perguntou ao profeta do Senhor, Natan: eu realmente quero construir a casa do Senhor. Será que eu posso construir para ele uma casa? E isso é uma coisa boa, isso soou como algo bom para os servos do Senhor. E Natan disse, sim, vai, construa para o Senhor. Mas naquela noite o Senhor veio e falou, ele disse, não você não vai me construir uma casa porque você tem sangue em suas mãos, mas é o teu filho. E então naquela narrativa, quando Natan, o profeta do Senhor, começou a responder, começou a trazer a mensagem, vá dizer ao meu servo Davi, ele queria falar com Davi quando ele começou a dar essa narrativa direto do Deus Todo-Poderoso. Isso trouxe à tona uma das profecias mais mega e mais que é um marco maior na Bíblia. Naquela profecia você entende muito bem a missão de Cristo na terra. Número 2, a posição da sua salvação naquela missão. Aleluia. Então, não é apenas existir aqui, nascer de novo e ir embora. Não. Tudo isso é uma contagem regressiva para o reino que está vindo até mesmo
mesmo arrebatamento da igreja. Então, olha isso agora. Quando o Senhor prometeu para Davi que ele iria trazer, que o grande filho de Davi, o maior de todos, era aquele que Deus iria trazer e ele iria construir a casa do Senhor. Olha isso agora. E o trono deste filho de Davi iria durar para sempre. Isso é uma profecia espantosa. Porque quando ele diz para sempre, então você entende que até mesmo aquele que se assenta naquele trono, ele tem que ser imortal. Então, rapidamente, você entende que ele está falando a respeito do maior filho de Davi. Foca nisso, porque eu quero trazer duas coisas daqui que nós vamos lidar nesta noite. Então, esta promessa é ela que nos faz... ela nos faz acelerar os eventos como eles são em direção ao arrebatamento. Em direção ao arrebatamento. Isto faz com que haja uma aceleração. Isso causa uma aceleração nos movimentos do arrebatamento. Estamos juntos? Então, esta promessa que o Senhor... Ele tem algumas promessas que ele deu para Israel que ele ainda não cumpriu. Então você entende que não é nada sobre tudo sobre você apenas. Ele tem uma linha do tempo profético, ele quer lidar com Israel, o coração amado dele. Então isso deve te catalisar e te fazer agir mais rapidamente, sabendo que você não está sozinho e você não é o tema central. Ele ama você, você sabe disso. Mas há também Israel, aleluia. Então, quando ele prometeu para Israel o reino, olha isso agora, o maior filho, no senso físico. Então você tem a linhagem de Davi que está correndo. A linhagem de Davi está se desdobrando. E esta linhagem chegou até o último rei Zedequias, que nós vimos. Em Jeremias, o último capítulo de Jeremias, Jeremias, no último capítulo, ele diz o seguinte, ele diz, capítulo 52, então ele diz, Zedequias tinha... Sim. Jeremias, capítulo 52. Jeremias tinha... Zedequias tinha 21 anos quando se tornou rei e reinou em Jerusalém 11 anos. O nome da sua mãe era Hamutal, filha de Jeremias. Ela era de Libna. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, assim como fez Jeoaquim. A ira do Senhor, e foi por causa da ira do Senhor que isto aconteceu em Jerusalém e Judá, de tal forma que ele teve que tirá-los da presença dele. Então Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. Deixe-me fazer um resumo. Eles foram conquistados. Então você sabe que o pecado tem consequências. O pecado tem consequências. Eu posso te dizer isso. O pecado tem consequências. Deus vai julgar. Eu já vi a terra sendo julgada. E eu já vi o meu envolvimento nesse juízo. É muito severo. Sim, eu já vi mais de 1/4 da terra morrer. Então vocês já terão ido embora. Mas olha isso agora. Por causa do mesmo juízo ao reino do norte, ele liberou, porque ele enviou seus profetas para eles. E eles não ouviram aos profetas de Yahweh. É uma coisa aterrorizante não ouvir aos profetas de Yahweh. A carne domina tanto as pessoas que elas não ouvem. Então, vocês se lembram que o próprio Senhor Jesus, em Lucas 16, do 19 ao 21, ele diz, em outras palavras, se eu resumir, essas palavras não é uma parábola, porque há nomes lá, Lázaro. O Senhor diz lá em Lucas 16, 19,
que ouvir aos profetas do Senhor é igual a receber vida eterna. Em outras palavras, quando eles não ouviram, os assírios vieram e dominaram o reino do norte. Então, quando Judá não ouviu, os babilônios vieram e os levaram. Então, há 3 ondas. 3 ondas. Então, você pode já ver que, neste caso, eles já foram conquistados. Os babilônios agora são aqueles que estão governando-os e também protegendo-os. Por quê? Porque eles estão pagando impostos, tesouros, eles levam os tesouros deles para os babilônios. Então, é por isso que você vê que chega um momento, Zedequias se rebela contra os babilônios. Então, essa é a última linhagem de Davi. Então, novamente, o Senhor nos prometeu o filho de Davi, e vai estar sentado em Jerusalém eternamente. Então, onde vocês estiverem, as pessoas estão aguardando cuidadosamente, esperando. E ele disse, foi por causa da ira do Senhor que isso aconteceu com Jerusalém e Judá. Então ele diz, Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Acamparam fora da cidade e construíram torres de assalto ao redor da cidade. A cidade ficou sob cerco até o 11º ano do reino de Zedequias. Ao chegar no 9º dia do 4º mês, a fome da cidade tornou-se tão severa que não havia comida para o povo comer. Então, o muro da cidade foi rompido e todos os soldados fugiram. Eles saíram da cidade à noite na direção do Jardim Real. Você pode imaginar, próximo ali do exército inimigo, eles passaram pela porta perto dos 2 muros. Então, eles fugiram em direção a Arabá. Eles foram em direção ao vale de Arabá. Mas os babilônios perseguiram o rei Zedequias e o alcançaram na planície de Jericó. Todos os seus soldados se separaram dele e se dispersaram. E ele foi capturado. Ele foi levado ao rei da Babilônia em Ribla, na terra de Ramate, onde ele foi sentenciado. Então, o rei de Babilônia mandou... Então, eles capturaram o rei Zedequias e os trouxeram. Então, ele diz... Lá em Ribla, o rei de Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dos seus olhos. Ele também matou todos os oficiais nobres de Judá. Então... ele mandou furar os olhos de Zedequias, prendê-lo com correntes de bronze e o levou para a Babilônia, onde o manteve na prisão até o dia da sua morte. Vamos parar, já está bom por esta noite. Posso explicar isto para vocês enquanto eu ponho isso no lugar? Há 2 coisas que eu quero lhe dar. Isto aqui e então a próxima coisa. Para que você possa entender o longo sofrimento de Deus, para que você se prepare, porque Deus realmente tem sido paciente. Uma das coisas é esta. O Senhor está dizendo que o último rei na linhagem de Davi, as pessoas tinham esperança que mesmo que eles estavam se movendo na iniquidade, ele iria restaurá-lo, ou o seu filho, ou o filho do seu filho, porque a promessa já havia sido dada. Mas veja o que acontece no último rei. É como se o inimigo, é como se Nabucodonosor, o rei de Babilônia, tinha ouvido a profecia do Senhor. Mas nós sabemos muito bem que aquele rei estava ouvindo o que o Senhor estava dizendo, certo? Vocês se lembram? Quando ele encontrou Jeremias na fila, o capitão de Nabucodonosor, ele disse, vocês são o povo que não ouviu a profecia do Senhor, os profetas do Senhor, é por isso que ele veio. Então vocês ouvem, é claro que eles tinham ouvido a profecia, e o Deus Todo-Poderoso havia prometido um trono eterno. Em outras palavras, a perpetuação da linhagem de Davi eternamente. É óbvio que o capitão de Nabucodonosor tinha ouvido essa profecia. Então, quando eles o capturaram e trouxeram o rei, então ele mata todos os seus filhos para ter certeza que nenhum deles sobrou. Então,
porque ele estava sentado onde? No trono, para ter certeza que ninguém iria continuar no trono e para ter certeza de que a promessa de Deus iria falhar. Então você pode ver muito claramente que o diabo sabia muito bem que o Senhor havia prometido isso, e então o diabo veio para provar, não vai acontecer. Então ele matou todos os que iriam se sentar no trono. Então ele viu como os filhos dele foram mortos. Depois disso, eles pegaram uma faca afiada e furaram os olhos dele, do último rei. Sim, realmente isso é muito sério. O juízo de Deus não é uma brincadeira. Significando, o Senhor queria que a última coisa que os olhos de Zedequias vissem é que nenhum filho dele sobrou para sentar-se no trono. Número 2. Então ele foi levado para a Babilônia. Talvez ele devia ser jovem, talvez 30. Imagina, ele foi preso. Ele não queria que ele vivesse fora, com medo de que ele tivesse um outro filho. Poderia ter algum outro filho que poderia assumir o trono. Então eles o levaram para a Babilônia e o trancaram na prisão, cego agora. Você pode imaginar o número de anos, talvez 30 anos até ele morrer. Até que ele morreu dentro da prisão. Ele queria ter certeza que ele iria morrer lá dentro para que ninguém continuasse no trono, para frustrar ou tentar impedir a visão de Deus, o plano de Deus. É daqui que eu quero começar. Então olha isso agora. Desde que isso aconteceu, nós vimos que o inimigo pensou que ele já estava liquidado, certo? Que ele já tinha fechado, acabou. Eu já acabei com eles, o inimigo pensou. Mas então, quando você lê o livro de Isaías, quando você vai a Isaías, você vê aqui na tela. Isaías 9, versículos 6 e 7, ele diz o seguinte. Ele disse: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz, Cordeiro de Deus, Alegria do Universo, Rocha Eterna, Pão Vivo, Pedra Viva, Lírio do Vale. Ele será chamado a Rosa de Sarom, o Rei da Glória, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Messias, o Cristo, o Cordeiro da Terra, o Cordeiro das Nações, a Alegria do Universo. Aleluia! Aleluia! Então ele aparece. Da profecia, vocês podem ver. Ele aparece quando você continua lendo, ele diz: e do aumento do seu reino e domínio e administração e de paz, não terá fim o reino dele, meu Senhor. Ele está dizendo que este reino será um reino eterno. Este trono será eterno. Ele vai se sentar lá, será eterno e não terá fim. Então você já pode ver, olha lá, que ele vai reinar no trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. Eu amo a palavra para sempre, eternamente. O zelo do Senhor dos Exércitos para isso. Então é poderoso. Então você entende. Espera um momento. Quando ele pensou que estava tudo acabado, aqui está ele, o prometido. E quando você vai para o livro de Mateus, capítulo 1, versículo 1, ele diz o seguinte: aleluia. Ele diz: registro da genealogia de Jesus Cristo, meu abençoado Redentor, o filho de Davi, filho de Abraão. Então ele diz, novamente, Mateus 1, filho de Davi, filho de Abraão. Então você rapidamente entende. Espera um momento. O diabo está brincando, ele não tem poder. Então rapidamente você entende que o Senhor está dizendo: uau, o filho de Davi, deixe-me colocar. O eterno filho de Davi, que vai se sentar no eterno trono de Davi, está aqui, o Cristo. Ele chegou, entendem? O Cristo. Então agora, se você voltar à linha do tempo profético de Daniel, capítulo 9, nós sabemos o seguinte, foque no profeta.
Nós sabemos quão humilhante. Vocês sabem quão humilhante tudo acabou de uma forma humilhante. Quando Nabucodonosor o capturou, matou todos os filhos dele que queriam se sentar no trono, furou os olhos deles e o prendeu até ele morrer na prisão, para garantir que esta profecia jamais se cumpriria. Então você pode imaginar. Posso te dar um exemplo? Vamos dizer que há dois boxers. E boxers fazem o quê? Eles lutam boxe. Eles lutam. E eles estão de pé e olhando um para o outro. Eles sempre fazem isso, certo? Significando, eles querem lutar. E então, o mais fraco, ele lança antes da luta começar amanhã. E ele fere esse, ele joga e fala e declara que não vai ter luta. Então, o mais fraco, ele ri por último. Então, você pode imaginar como que o mais forte estava tentando lutar para quebrar o recorde, porque ele sabia quem era o mais forte, onde está a força. Então, quando o diabo riu, você pode imaginar o quanto que o Senhor Todo-Poderoso está esperando? Porque o diabo pensou que ele venceu. Ele pensou que ele derrotou o Senhor. Você pode imaginar o quanto que o Senhor Todo-Poderoso está ansioso, desejando ansiosamente por muito tempo para acertar contas, para que o eterno filho de Davi, o mais elevado filho de Davi, aquele que vai se sentar no eterno trono de Deus, ele está disponível e pronto. E este treino estará estabelecido. Ele vai se sentar lá, a profecia vai se cumprir e o reino de Deus será estabelecido na terra. Você pode imaginar o quanto que o Senhor tem aguardado por isso? Mas ainda não aconteceu por causa deste tempo. Olha isso. Vocês estão aqui. Vocês estão aqui. É por causa disso. Este tempo aqui da igreja não está acontecendo por causa deste tempo de espera chamado a era da igreja. Vocês agora entendem? Para que vocês possam ver a urgência com a qual vocês precisam se preparar. Ele não está trazendo ele e estabelecendo o trono e o reino que Deus prometeu. Por quê? Porque este tempo de intervenção que se chama a era da igreja. Então Deus tem esperado. Ele está esperando pela igreja estar pronta para que ele possa arrebatar a igreja e trazer o glorioso filho de Davi finalmente. E então cumprir os últimos 7 anos e limpar a terra. O filho de Davi realmente abre os selos e acaba com a purificação da terra. Eu já me sentei e sentar-se no trono de Deus. Ele anseia por vir para provar que o diabo está errado. Acaso isso não deveria te dar uma urgência para se preparar? Simplesmente urgentemente para dizer, espere um pouco. Eu preciso me preparar rapidamente. Por quê? Está esperando tanto tempo. É um mistério. Na verdade, chama-se mistério. É um dos mistérios desta era. É que o Deus Todo-Poderoso pudesse parar o processo de restaurar de volta o trono de Davi ou estabelecer o trono do Messias, porque há uma igreja gentílica que está batalhando, indo em homossexualismo. Deus está lutando com eles. Isso se chama um dos mistérios da Bíblia. Que Deus pôde parar o processo de estabelecer o glorioso trono do Messias que foi prometido e profetizado. Por quê? Por causa de vocês. Porque ele está admitindo algumas pessoas que não haviam sido mencionadas, que se chamam o mistério. Certo? Então, este é um dos mistérios. Então, você pode imaginar o quanto que o Senhor está sofrendo longamente por muito tempo. O Senhor tem sofrido por muito tempo esperando por você. Porque ele mal pode esperar para estabelecer o glorioso trono do Messias. E o Messias merece isso.
Cristo. Estamos juntos. Então, este é um dos eventos que eu vou usar para trazer para vocês a urgência, a longanimidade do Senhor e a urgência com a qual vocês precisam se preparar. É uma longa jornada nesta noite. O segundo evento que eu quero trazer para vocês, para enfatizar a dor, o sofrimento longo sofrimento. O longo sofrimento Deus tem sofrido por muito tempo. Sim, eu vou cobrir isso totalmente. Vocês verão a definição de longo sofrimento. O Senhor está segurando o seu juízo, embora o tempo para executá-lo já chegou. Outra definição que vocês verão para longanimidade é que o Senhor está segurando o seu bona fide, o seu justo, o seu juízo justo, adequado, apesar da constante provocação do povo contra ele. Eu quero ser transgêneros. Me corta, coloca um útero de uma mulher em mim. Estas coisas estão fazendo provocação a Deus. Deus está segurando o seu juízo, apesar da constante provocação contra ele. Deus está segurando o juízo, apesar do fato de que a hora do juízo já chegou. Então vocês entendem agora aqui do que é que eu estou falando? Estamos juntos. A longanimidade, o longo sofrimento. Ele quer julgar a terra. O tempo para julgar chegou. Se você olhar nos seus noticiários, veja o que está acontecendo no globo hoje. Hoje na terra, finalmente, nós temos homens grávidos, mulheres grávidas, e os dois estão andando na terra agora. Há abortos agora dos dois lados, homens e mulheres. Então quando a terra chega neste ponto, então você sabe que a hora do juízo de Deus chegou. Porque nem mesmo Sodoma e Gomorra fizeram isto. A longanimidade de Deus, o Deus Todo-Poderoso, não querendo que as pessoas vão para o inferno. Nós vamos ver isso. Eu quero olhar o segundo evento que eu quero enfatizar para vocês, o longo sofrimento do Senhor. Estamos juntos? Eu quero olhar para a inocência de Cristo. A inocência de Cristo e o arrebatamento. A inocência de Cristo e o arrebatamento da igreja. Então, povo abençoado, eu quero fazer uma jornada em passo a passo a respeito disso aqui. Por quê? Vocês vão rapidamente entender que a própria base e fundamento da nossa salvação está centralizada na inocência de Cristo. Esta é a primeira coisa que você vai entender. E número 2, você vai compreender que é a inocência, a ausência de pecado em Cristo, que na verdade deu a ele. What are your names? I will throw you out. Can somebody find out who these two are? Talk to them from outside, please. Why they are not writing? Outside, please. In a hurry. Por que vocês não estão escrevendo? Why? Por que vocês não? Os que não estão escrevendo, vocês deveriam ser removidos daqui. Por que vocês não estão escrevendo? Rapidamente. So listen to this now. Então ouça isto agora. You're going to quickly realize vocês rapidamente irão entender that it is the innocence que é a inocência de Cristo. Hoje eu quero olhar, eu quero acrescentar a forma como este evento do último rei na linhagem de Davi, a forma como ele terminou, a humilhação que ele passou tão grande, de uma forma como você diria, essa profecia nunca vai se cumprir. A urgência com a qual nós temos que nos preparar, porque Deus quer acertar as contas agora. Então você vê a inocência de Cristo e você vai ver a extrema urgência deste tempo. Olha isso agora. A inocência de Cristo. Você vai entender rapidamente, enquanto começamos, que é a inocência de Cristo que, na verdade, qualificou Ele para ser o glorioso e perfeito Cordeiro de Deus, que é
que foi capaz de morrer e levar sobre ele o pecado de todos os homens, de todo o universo. Então você vai entender que, na verdade, a nossa salvação gira em torno da inocência de Cristo. E vocês também vão entender que é a inocência de Cristo que fez com que Deus Pai o ressuscitasse. Aleluia! Então, this is going to be a very disturbing journey tonight. Essa vai ser uma jornada muito perturbadora, porque vocês vão ver que em um ponto nós não fazemos mais sentido. Mas eu vou explicar para vocês. Fiquem conosco até onde nós chegarmos. Você vai ver que quando não fizer sentido, eu vou explicar tudo para vocês. Abram comigo no livro de João. João capítulo 18. Aleluia. Evangelho de João. Eu simplesmente quero explicar para vocês quem são estes que eu vi subindo. Quem são eles? O fato deles estarem vestindo as vestes gloriosas, eu disse, eu vi as vestes, veste gloriosa. Cada um deles tinha uma veste também na cabeça, gloriosa, o linho finíssimo. Essa veste, o que é isso? Por que Deus mostrou essa veste para mim e me enviou até vocês? Para vocês entenderem. Vocês vão entender. Enquanto eles estão subindo, quando o Senhor me mostrou eles subindo, usando o linho finíssimo, resplandecente, puro e limpo, glorioso, o Senhor essencialmente está dizendo, aqueles que você vê subindo, diga para eles, estes são aqueles, vamos começar daqui, estes são aqueles em quem, ou em cujos corações, o Evangelho atingiu o seu objetivo final. Eu vou começar daqui. O Evangelho atingiu neles o objetivo final. Qualquer que fosse o objetivo de Deus de convertê-los e transformá-los à imagem de Cristo, foi atingido. Posso colocar melhor? Quando ele mostrou eles para mim subindo e vestindo estas vestes, eles são gloriosos. Eles são gloriosos com corpos gloriosos e eles também têm vestes gloriosas. Branco, puro, resplandecente, brilhante, e mostrando-os para mim e me enviando até vocês. A outra mensagem que ele está dizendo, deixe-me ir mais profundamente. Ele está dizendo, estes são aqueles nos quais a inocência de Cristo foi transferida para eles. Aleluia! Então é com isso que eu quero lidar. A inocência de Cristo foi totalmente transferida para eles. Agora eles não têm pecado como Cristo. Agora eles podem subir lá e encontrar Deus. Porque nenhum pecado entrará no céu. Nenhum pecado. Aleluia. Nenhum pecado entrará no céu. Portanto, somente aqueles que agora, olha isso agora, nós vamos olhar a mudança, a troca. Que a inocência de Cristo é o que permitiu a ele vir e então redimir os pecadores ao transformar, ao trocar de lugar. Nós vamos ver a troca da inocência dele, dando a inocência dele para vocês e pegando o seu pecado e colocando sobre ele. Ele que não tinha pecado, Deus o fez nosso pecado para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então ele diz a inocência de Cristo. Quando a inocência de Cristo é totalmente transferida para você, então vocês agora são aqueles que eu vi subindo lá, porque agora vocês não têm pecado. Então vamos começar passo a passo o livro de João. Vamos ler juntos o livro de João. João 18, eu vou começar no versículo 26. João 18, 20, e versículo 26 ele diz o seguinte.